Ups. Boa tarde aí, pessoal que for ver depois essa live, né, que já vai estar gravada. Vou aguardar aqui o pessoal, né, quem quiser me ver ao vivo aqui, interagir. Hoje eu quero meditar aqui com vocês, né, falar um pouco do que eu penso e ler o que vocês pensam a respeito da origem do Karatê, né, lá em Okinawa, né. Muito se fala, muito se diz, né. Antigamente existiam os livros de Karatê que contavam muito aquela coisa, daquela forma, né? Não, o Karatê era uma arte de camponeses, né? Se desenvolveu ali conhecimentos, né, de um monge que passou, ensinou, tinha de tudo, tinha de tudo. Tinha até monge passando lá também, entendeu? Você tem vários tipos de artigos, vários tipos de versões históricas, né? E assim foi. Eu quero falar um pouquinho aqui dessa marca, gente, a Towakai. Eu uso essa marca. Sei qual é, acho que tá pegando bem aí, né? Towakai. Tá? As pessoas perguntam muito desse Karate aqui. Eu até já encomendei um outro. Acho que é K10, né? A linha, que é um pouquinho mais grosso. Para se eu for fazer algum treino com pegada, projeção, não rasgar. Esse aqui corre o risco de rasgar porque ele é muito fino, muito leve, muito mais leve para treinar, de um modo geral, um dia calorento, muito legal. Agora, se tiver um treino de muita pegada, ele pode ser que rasgue, né? O tranco que vão dar para projetar, pode ser que prejudique o tecido e que rasgue. Então eu tenho o intuito de ter, né, esses dois Karate Gi. Então essa marca Towakai, inclusive encomendei uma outra faixa para não trabalhar aqui na internet com a da SKF, né? Porque a minha primeira eu acho ela muito antiga, um pouco menor, né? Mas eu era um pouquinho mais magro. Então eu comprei também com eles, quer dizer, vou comprar com eles também, vou encomendar direitinho com eles. E vou passar a fazer esse trabalho aqui com ela, né? E aí eu vou estar uniformizado com a Towakai. A Towakai é muito boa, o sensei Manuel que dirige ela, né? Essa loja é virtual, não sei se eles têm alguma loja física lá, né? Ô, sensei Fernando, tudo bem? Então, aconselho aí, porque o corte é japonês, é bem legal mesmo, né? Como eu estava falando, eu vou pegar um pouquinho mais grosso, para fazer aula que precise de ter pegada sem risco de rasgar, né? Agora, quem quiser comprar na Towakai, entre em contato com eles usando o cupom Programa Karatê-Do, tudo maiúsculo, que ganha um determinado desconto lá. Eu não lembro de quantos por cento, não sei se é 10%, dá um descontinho aí. Porque eles são parceiros, né? Nós somos parceiros. Então, gente, é muito bom, chama atenção. Assim que eu comprei esse Karate Gi, chamou bastante atenção, né? É um corte muito bonito, eu já tive da Torá, né? O que mais que eu tive? Acho que foi mais Torá e uma outra aí que eu não tô... Meikyo. Os finais dos tempos lá da Meikyo, eu tive um. Cara, esse aqui em termos de corte, sabe, é muito melhor. É que eu dobro aqui, né? Eu prefiro dobrar. Eu não gosto de manga muito comprida, né? Então se eu, né? Ela originalmente vem aqui normalmente, tá, gente? Não é também muito comprida, ela vem mais ou menos aqui, né? Mais ou menos assim. Mas eu mesmo assim deixo esse espaço para cá dobrado. Como eu estou treinando sozinho, na época do meu sensei, ele mesmo, né? Ele mesmo tem, o dojo dele também é dobrado, o kimono dele no dojo também é dobrado, nunca implicou, nunca houve esse tipo de fiscalização, ainda mais que a gente tem uma pegada ali, né? Mesmo sendo Shotokan, a gente gostava da linguagem de Okinawa, né? Ele falava muito do Okitosu e tudo. Então, não tem esse problema. Agora tem escola que é chatinha, você tem que desdobrar, deixar comprido, todo mundo ficar igual, aquela coisa bem robótica, né? Uniforme, isso. Sei lá, eu acho que assim, o exagero nisso é chato. Eu acho que a organização é legal,
Mas determinadas coisas assim, cara, tipo, eu não me sinto bem com a manga comprida praticando karatê. Se eu estivesse fazendo judô, é inevitável, jiu-jitsu, né? A manga comprida, o próprio aikido, né? Mas não curto mesmo. Mas é uma marca excelente, tá? Eu vou depois, quando chegar outro karatê, eu vou fazer também lives e vídeos com ele e mostro mais detalhadamente. Paralelamente, quem está falando no direct aqui comigo, pelo que eu estou vendo aqui, é o Marcos, né? Estava batendo um papo com ele aqui antes de começar a live. E o que eu quero falar aqui hoje, puxar o assunto, é a história do karatê, né, Sensei Fernando? Pô, a gente falar de karatê vai ser sempre, como de qualquer arte marcial, né? Vai ter sempre um disse-me-disse, vai ter sempre essa coisa do indivíduo acreditar mais para um lado, mais para o outro, né? Hoje em dia a gente vê, como eu estava falando com o próprio Marcos aí, uma corrente aí falando de influências do Muay Boran, né? Que é o antigo, né, Muay Thai, né? A versão, né? Pelo que eu entendi é isso, eu não entendo de Muay Thai, eu não me aprofundei lendo sobre Muay Thai, não posso falar, né? Mas seria basicamente isso, né? As raízes do Muay Thai seriam o Muay Boran, não sei. Mas eu sinceramente não vejo com clareza tanta influência tailandesa, né? Porque essa coisa da mãe Rikte, né, em Koshi aqui, o Rikiashi, né, Rikiashi, é muito mais chinesa, né? Seja aqui, em alguns estilos, a proteção central do Goju-Ryu, né? O Kamae não tem a ver com o Muay Thai, né? Ainda que possa ter sofrido qualquer tipo de mudança. E quando a gente fala de mudanças, se a gente faz um rastreamento histórico, eu acho tão interessante, porque se a gente vê o histórico do boxe... Pera um instantinho. Ô Lana, tua mãe tá lá dentro, Lana. Fica gritando a mãe tá lá dentro. Se quiser falar com ela, vai lá, minha filha. Programa em casa, né? Live em casa. Rikte? Então, Pô, o Marcos ainda não viu que eu tô fazendo a live, fica falando comigo aí o tempo todo. Lana, por favor, filha, você tá gritando aqui. Oh, meu Deus do céu. Agora tem que vamos perder o raciocínio. Eu tava vendo a história, o desenvolvimento em fotos do boxe, é uma coisa incrível. Você vê boxeador com Kamae, exatamente isso aqui. Você vê assim. Aqui lembra muito o Teki Nidan, né? Quando a gente cai, pá, abertão, né? Você vê o boxeador assim. Você vê o boxeador segurando e batendo. Você fala, cara, que absurdo, que loucura isso. Tentar avisar ele. Porra, meu Deus do céu. Que atrapalha, entendeu? E ele sabe que essa hora eu faço aqui, ó. Sensei Carley, seja bem-vindo aí, Sensei. Então, o que eu penso é isso, sabe? Lá atrás, nas raízes da coisa, deve ter havido muita similaridade, né? Porque do boxe, né, para um Kamae, uma coisa quase que um Kamae. Eles lutavam meio assim, né? Você pode notar. Alguns assim. Né? Uma coisa mais... Cara, é impressionante como é que... Porra, não tem muita oportunidade de tanto contato, mas pode ter havido, né, algum cara que foi da Marinha e esteve em Okinawa, viu alguma coisa, né, e já conhecia o boxe, né, na Inglaterra, na Irlanda, seja lá o que for. Se cruzou alguma coisa, eu não sei. Mas as fotos que eu tive acesso, né, inclusive o inglês andou muito pela China, eu não sei se em algum período em específico, né, aquela foto do cara segurando e batendo também é muito interessante. Será que teria tido contato com algum estilo de Kung Fu do sul da China também? Que é muito, né? Inclusive eu estava falando, acho que, eu não lembro se era o Marcos, alguém tinha falado, né, que o chinês, ele deixa mais claro essa coisa do Tsukami,
quando a gente vê ele treinando assim, né, e que ele vai lutar, os estilos são pegajosos, né? Tem muito tsukami o tempo todo, né? Sim, como nós temos, mas realmente a gente focou muito nessa coisa de bater e voltar sem necessariamente estar sempre puxando, né? Tudo bem, existe a realidade do alinhamento do corpo, né? Da mecânica do giro, né? Que faz ficar rápido, potente e tal. A gente sabe disso. Mas você vê, a interpretação chinesa, embora também tenha o lance do giro, né? Tem muito essa coisa que eles realmente aproveitam mais o tsukami, né? Agora, como é que o boxeador tava lá fazendo um tsukami e batendo? Cara, muito louco. Eu vou ver se eu te passo essas fotos aí, ô Sensei Fernando. Eu tô lhe devendo isso e mais alguma coisa. Acho que era sobre a luta do Bruce Lee, não sei se foi pra você que eu falei que eu ia mandar. Alguém tava falando desse assunto aí e eu falei que ia mandar, né? Sensei Arley Us, seja bem-vindo aí novamente, boa tarde. Então, na minha opinião pessoal, eu vejo muito mais os sinais chineses no Karatê, e isso é muito claro aqui nesse trabalho, do que tailandês, porque uma coisa, né, por exemplo, o Muay Thai tem uma base muito assim, né? O máximo que a gente tem também, né, ou o próprio Kakuto, que não é uma base, não é um Kamae no caso, né? É um tsukami, o que, né, é uma pegada de enforcar, né, e por aí vai. Sensei Álvaro, Alex, seja bem-vindo. Então, cara, entre o que se vê ali parecido com o chinês, né, de movimentação de um modo geral, né, com o que tem no Kung Fu, e Muay Thai, porra. Mas poxa, no Muay Thai tem a cotovelada de fora para dentro, para cima, para baixo, né? Tá, mas no Kung Fu sempre teve. Quando a gente observa a similaridade com o Fu Karatê, é muito maior. E como eu falei uma vez, eu tenho uns papéis aqui, né? Uns escritos aí, que meu sensei passou, que eu expunho, né? O sensei Fund, que citam ali um registro que é pouco falado. Só vi uma vez num site, mas eu já tinha recebido do meu sensei primeiro, que narra o tal do Iara. Seria um habitante lá de Okinawa, e teria sido a primeira pessoa a ir à China e conhecer um sistema de Kung Fu lá, né, que inclusive é o Rissing-Yi, né, que é o estilo interno de Kung Fu, né, e teria feito fama na luta em função do conhecimento técnico disso. Não deixou alunos, mas deixou a fama dele. E ele teria ido até lá, entendeu? Ele teria ido até lá buscar esse conhecimento. E quem veio depois, né, o Sakugawa, né, Matsumura, tudo ouvia falar, e todos eles foi uma coisa que teria vindo ali. Esses documentos falam isso, esses textos, né? Fala aí, Marcos. Você estava falando comigo, mas eu já estava aqui, não tinha nem como. Eu tentei te avisar ali, mas não deu. Então, fala-se que esse Iara teria praticado, né, o Rissing-Yi, que é um estilo interno, tão quanto o Tai Chi, tão quanto o Baguazhang, né, e assim por diante. Não deixou alunos, mas deixou a curiosidade na ilha por causa da fama, né, de lutar bem e tal. Então, dali em diante, nesse texto, indica-se que o Sakugawa foi buscar conhecimentos, né, e assim por diante. A coisa foi chegando, foi se desenvolvendo na ilha, né. Então, quando eu falo aí do Rissing-Yi, né, Kung Fu, em Okinawa, eu estou falando do primeiro habitante da ilha que teve um contato com alguma coisa, né? Então teria vindo muito antes, né, né, ou também quem sou para falar muito antes, mas veio antes, né, do T de Okinawa, de se desenvolver alguma coisa ali. Okinawa T, Todê, né, teria sido o primeiro contato com qualquer arte marcial. Esse texto deixa isso claro. Agora, se é verdade, a gente não tem como saber, né?
Então é o que eu falei por Marcos agora de tarde. Uma coisa é saber que existem técnicas, né, de cotovelo, que tem joelhada, né, no karatê, e que isso tem no Muay Thai, né, ou no Muay Boran. Isso é uma coisa. Mas isso também tem no Kung Fu. Entendeu? Então as semelhanças do karatê com Kung Fu, mecânica de defesa, é muito, entendeu? Muito mais parecida com o Kung Fu do que com o Muay Boran. Como eu falei, defesa central, mesmo sendo a ideia de estar fazendo um tsukami ou mesmo defendendo só aqui, como você vê no Goju Ryu, né? A famosa pata do dragão, que é do Goju Ryu, a gente vê no Wing Chun, né? Embaixo a gente vê no Hungar, ou mesmo no Shaolin, né? Tem coisas extremamente parecidas. Então, se teve alguma influência, a gente estava até falando isso com o Marcos, para mim foi mínima, assim como eu acho que ele chegou a falar que o Sensei Sami falou a mesma coisa para ele, se eu não me engano, né? Se não falou, pelo menos é o que eu falo, eu acredito, né? Então eu acho que cada um vai de fato vender o seu peixe, o que acredita mais, né? Diz-se também, né, que não houve necessariamente uma coisa tão velada, tão proibida, né? Tão misteriosa, tão secreta com relação à prática do karatê em Okinawa. Alguns confirmam que houve sim, né? Aí aquela coisa da porque tem influência também do Jujutsu, né? Aí o Marcos estava até me falando que teve um clã que ficou por lá durante um bom tempo, né? E teria talvez interagido com a classe guerreira da ilha. Cara, eu acho pouco provável eles abrirem o conhecimento deles para um Zé Povinho. Porque eles consideravam, e até hoje, há esse problema cultural Japão e Okinawa. Né? Pouco se fala, mas a verdade é essa. Sensei Paulo Henrique Urso, seja bem-vindo aí. Vamos fazer aquela live para a gente se divertir aí. Então eu acho isso, sabe? Eu acho que não acredito que tenha influência de nenhuma escola de Jiu-Jitsu na estrutura do Karatê. Porque é o que eu canso de falar, técnicas de torções, quebras de juntas, projeções, né? Esquiva, tai-sabaki, algumas conclusões no solo e tal, né? Existem em alguns estilos de Kung Fu, né? Principalmente naquele que o pessoal conhece aí, que é Xiao Jiao, uma coisa assim, não lembro o nome do estilo. Esse tem bastante queda, por exemplo. Tiago Us, seja bem-vindo aí. Então eu acredito muito mais numa influência chinesa, né? Essa coisa do Kakuto, né? do Keito, Seirito, os dedos de um modo geral, como a gente vê, eu acho que vem tudo do chinês, né? E a gente sabe que essa influência foi tolhida, foi cortada ali no Japão pela Botokukai. Quem lê vai saber que foi uma coisa proposital, tirar vestígios chineses, porque eles estavam num momento muito nacionalista, né? Caminhando ali por aquela coisa neurótica, né? Aqueles generais neuróticos de guerra que se aliaram a Hitler na época, né? E ao Mussolini, o Japão, Itália e Alemanha juntos naquele tempo. Então, aquele militar tojo fazendo, sabe, muita besteira, né? Foi um tojo histórico, né? Sabe, criou uma coisa neurótica, como eu falei na outra live, né? Foram 22 milhões de chineses mortos, né? Na China ali, pelo Japão. Você vê relatos até do sensei Gozo Shioda, de uma passagem, por exemplo, que ele esteve lá na China, né? E chegou a ver na rua soldados japoneses segurando um chinês já todo arrebentado, querendo derrubar com uma porrada só o cara. Quer dizer, provavelmente eram
praticantes de karatê que viraram soldados e estavam nessa de querer derrubar, matar o cara com uma porrada e não conseguiam. Então estouravam o cara todo e o cara não caía, não morria. Entende a barbaridade que foi naquela época? Eu lembro de um soldado, né, com um bebê encravado numa baioneta. Tem histórias cabeludíssimas, estupros, torturas, campos de tipo concentração chineses, tipo prisões com experiências horrorosas, né? Então a gente negar esse lado terrível que existiu na história, né? Talvez é errado, e conhecer talvez faça entender porque tantos filmes até repetitivos demais, né? Enredos de filmes chineses com essa rivalidade, né? Aquela coisa do chinês quebrar um monte de japonês nos filmes, não é porque eles inferiorizam, né, o karatê, mas é porque existe uma pinimba ali, um problema cultural muito forte entre eles. Isso aí, Shuai Jiao, é tido como possível pai do Jujutsu, exatamente. E judô, ou no mínimo influenciou, de alguma forma, um dos estilos mais antigos. Exatamente, inclusive vale ressaltar aí, Marcos, que das 3 versões, né, oficiais que existem na origem do Jujutsu no Japão, uma delas, que por acaso, que não é por acaso, é a menos aceita, é que teria um chinês que estava passando lá, não sei se era um mercador, alguma coisa, sabia técnicas, e teria ensinado para um samurai, trocado ideia e ensinou. Se é verdade, não sei. Eu acho a mais possível. Esse intercâmbio eu acho possível, né? Ô Sensei Rafael, tudo bem? O Sensei Fernando está nos dizendo aqui, não sei se eu perdi alguma coisa, acho que não. Ele botou, o Ueshiba foi condenado à morte na Mongólia, eu já li isso, por causa da sua religião Omoto. Eu já soube disso. E a Omoto deu origem aí a que a gente conhece aqui como Igreja Messiânica, né, do Kichi Okada, né, que é o Meishu Sama, né? Muito interessante a conexão do Deguchi, né, com Yaomoto com a Igreja Messiânica, né? Eu estive, nunca fui messiânico lá, tá, mas eu já estive, né, na Messiânica, já tomei bastante o passe japonês, o Jorei, né? Jorei. Muito legal, é um ambiente sempre muito agradável, pelo menos, sabe, todos que eu fui, o mesmo padrão, música New Age no fundo, tal, se tratam bem, eu particularmente fico lá sentado, recebo. Quer dizer, já tem muito tempo que eu não vou, né? Mas tem muita coisa. Não Deguchi, o quê? Não entendi. Estou falando que o Deguchi é da Omoto, né? Que inclusive, né, pelo Ueshiba ter se ligado ao Deguchi, a coisa complicou, né, Sensei Fernando, para ele, né? Os japoneses foram cruéis com os chineses, e depois os chineses foram exatamente igualmente cruéis com o povo do Tibete. Eu penso a mesma coisa. A ignorância e crueldade humanas não têm limite, exatamente. Arrebentaram lá, depois que se fortaleceu lá com aquele comunismo chato lá, atacaram o Tibete, né, porque eles são totalmente anti-religião, né? E Dalai Lama teve que cair fora lá, né? De lá, né? Infelizmente. Mas você vê, né? Sem querer fugir um pouquinho do tema aí, o Sensei Fernando, essa questão do Ueshiba, né? O Ueshiba, dele pegar aquela carga, né, religiosa dele, né? Digamos que até mediúnica, né? Porque ele tem um desprendimento de energia, ele via os ditos deuses, né? Que nada mais eram, na minha concepção, do que espíritos, né? Ele tinha todo esse conceito, tinha aquela coisa de ele entrar no ambiente, as coisas tremerem, um desprendimento de ki muito grande, tinha umas coisas bem interessantes, né? Era o monge que ensinou a religião a ele, onde ele virou o melão. Isso aí, eu acho que é questão de crença mesmo, acho que é que as pessoas não gostam de misturar artes marciais com religião, né? Mas isso de fato na minha linhagem não deu certo, né? Todo mundo que vem aí da linhagem pós-Sagara Benedito Nelson Sensei
né, da Rien Karate Kyokai, todo mundo sabe que quando misturou determinada religião com o Karatê não deu certo, né? O meu sensei ficou fora disso, não quis envolvimento naquela época, né? E ele nos passou isso, olha, não dá muito certo misturar religião com isso, né? E aí a gente se pergunta, cara, será que não dá certo aqui? Porque inicialmente os monges praticavam, né? Tudo começa ali, querendo ou não, monge budista, monge taoísta, né? Então eu acho que meio complicado, né? E hoje o Aikido faz a linha shintoísta. Tinha que ser, né, o Sensei Fernando, né? Porque a Omoto foi muito discriminada, né? Eu não conheço a fundo o que eu li nos livros de Wagner Bull, né? Explica, né, que se pudesse fazer um comparativo, a grosso modo, obviamente, da Omoto com alguma religião que temos aqui seria com o Espiritismo, né? Do Allan Kardec. Né? Porque eles acreditam, né, nos antepassados, em presenças, em comunicações espirituais, né? E nos kami, né, os deuses. Aí é que difere um pouquinho, né? Quer dizer, até muito, com relação ao Espiritismo. Porque o Espiritismo, e vale ressaltar que Espiritismo é Espiritismo. Religião Umbanda, Candomblé, para quem não sabe, isso aí não é Espiritismo. Esoterismo não é Espiritismo. Espiritismo é só do Allan Kardec. Tá? O resto, de modo geral, é espiritualismo. Né? Então diz-se que quase, né, que se mesclou. Quem era da Omoto simpatizou muito com o Espiritismo, mas, né, não chegou a misturar, não. Aí o Sensei Fernando botou aqui, por isso tem que haver, né? Tem a ver o tema, assim, pois tudo está ligado aos monges budistas no Kung Fu. Começa lá, né, Sensei? Aí, como eu estava falando, dificilmente uma crença, né, que seja similar ao Espiritismo, como falaram que quando chegou aqui no Brasil ficou clara a determinada semelhança, ia pegar forte, né, dentro da estrutura de uma arte marcial no Japão, né? Porque parece, pelo que eu sei, o Zen não acredita em reencarnação, né? Já começa daí, né? Então é complexo isso aí, porque o espírito acredita, né? A Omoto, não sei, não entrei no livro nesse mérito, não sei se, né, se eles acreditam, acredito que sim, se for acreditar em espírito, né? Não sei se eles acreditam nessa volta à vida através de outro corpo, né, no processo reencarnatório, não sei. Mas a monja Coen, por exemplo, ela diz que eles não acreditam em reencarnação, né? Acreditam na continuidade da consciência fora do corpo, aquela coisa. Isso é Zen budismo, né? O shintoísmo eu não li a respeito. Quando eu estive em São Paulo, eu fui a primeira vez em São Paulo criança, uma excursão com a minha mãe e minha irmã mais velha, e adulto, aos 30 anos, eu voltei a São Paulo porque eu estava namorando uma menina de lá de São Paulo, né? Fomos ao bairro da Liberdade e até vi um monge lá, né? Budista não, shintoísta, e ele estava até, abençoou lá uma medalhinha, tipo uma moeda, né? Parada bem legal, eu comprei na época e tal. Mas não tive acesso, sabe, a nada, sabe? Eu só achei extremamente interessante São Paulo, porque essa oportunidade de conviver lá, sabe, é muito legal. Eu acredito que o material a respeito do Karatê e artes marciais japonesas e chinesas lá seja maior, né? É que eu falo, gente, falando de história de Karatê, é legal a pessoa estudar o inglês, porque, cara, a quantidade de livros que existem em inglês, né? Alguns em francês também, em espanhol. Em espanhol a gente se vira. Mas principalmente os em língua inglesa, nossa, vale muito a pena para quem lê aí inglês, é uma coisa legal. Aí o Marcos nos disse aqui, o Eshiba, embora seja ligado a essas crenças japonesas, ele parece ser um típico sábio da montanha, aqueles mestres taoístas, né, da velha China. E aí o Sensei Fernando botou, o Karatê é Zen budista. Pegou muita influência ali, né, mas eu acho que pega mais, porque dizem que o Funakoshi era taoísta, né? Dizem isso.
Taoísmo é da China, né? Olha que loucura. Foi o que eu ouvi falar, tá, Sensei? Mas eu acho que essa coisa do Karatê e Zen Budismo vem muito quando introduz o Do, a arte no Japão, na forma oficial, né? Agora, é difícil, né? Porque cada um é um, né? Historicamente, eu acho que tem tudo a ver. O Karatê tem a ver com o Zen por causa, né, do Shaolin, né? Ele é uma coisa herança, né, daquilo ali, muito mais do que qualquer estilo e arte taoísta, né? Embora ele, né, eu tenha ouvido falar que era taoísta. Acho bem legal, né? Historicamente não tem jeito, a gente, né, tem um vínculo com religiões. Eu acho que isso dá um norte para o indivíduo, porque tem gente que não tem religião e tem o Budô, né, e o Do que se pratica ali, que ele pratica ali, como um norte na vida dele, né? E a gente vê pessoas, né, de religião falando, olha, tem gente que não tem religião e é uma pessoa melhor do que a que tem. Isso é um fato, isso acontece, né? Não que não ser religioso seja melhor, ou ser religioso seja melhor. Cada ser humano é um ser humano, né? Cada um é um. Agora, o que a gente tem no Karatê hoje em dia é uma corrente que só quer saber da pancadaria. Que preferiu realmente assumir que não quer lidar com aspecto de Do, de filosofia, né? Budô, nada disso. O cara vê Karatê, né, como arte marcial e ponto, né? Tanto é assim que existe a corrente, né, Karatê Jutsu, que aí entra o tema que eu estava falando aí com o Marcos. Cara, não é, nunca teve Jutsu, esse termo usado no Karatê original. Até porque Karatê se escrevia mãos chinesas, não tinha nada a ver com técnica ou arte das mãos vazias, não era isso. Entendeu? Na introdução, na tentativa de introdução do Karatê no Japão, houve o livro lá do Funakoshi e um do Mutobo, que teve sim, Kenpo Karatê, Jutsu, uma coisa assim. E o Marcos está contribuindo aqui dizendo, novamente, né? Eu acho que existe mais de uma linha de Zen Budismo. Tem muitas linhas budistas, né, o Marcos? Não sei se mais de uma linha Zen, né? Pelo que sei, o Zen em chinês seria Chan. Eu também ouvi falar disso. Que seria a união do budismo com o taoísmo. E o taoísmo é reencarnacionista, se não me engano. Mas posso estar equivocado. E aí o Sensei Fernando nos contribui aqui com a live. E é legal que todos esses relatos vão ficando no YouTube e no próprio Instagram, né? Gravado aí. Sensei Fernando diz aqui, Sensei Fernando Braga, né? Que está todo dia aqui conosco. O Ueshiba, com seu Aikido, houve influência do Daitoryu, Aikijujutsu, né? Kendo, onde se tem os princípios de Miyamoto Musashi, que escreveu o livro Go-Rin no Sho, o livro dos 5 anéis, que inclusive eu li esse livro, né? Eu estou até aqui com aquele famoso aqui para ler, ainda não li, que não é dele não, é aquele mais antigo, não sei se eu acho aqui, peraí, deixa eu ver, aqui. Peraí. Você falou aí do 5 Anéis, eu lembrei disso. Eu estou para ler esse aqui. Sun Tzu, né? Arte da Guerra. Estou para ler. Agora tem outro aqui que é interessante. Peraí. Esse livro aqui está até velho, Sensei Fernando. A Arte da Paz. Morei Ueshiba. Então é um livro com frases algumas um pouquinho maiores e outras curtas, né? Então, frases do tipo, né? O caminho de um guerreiro não pode ser alcançado por palavras ou letras. Capta a essência e move-te em direção à realização. Ou a outra frase, a finalidade do treinamento é apertar o que está frouxo, enrijecer o corpo e polir o espírito. Assim vai, entendeu? Deves alimentar e polir o espírito do guerreiro enquanto servires no mundo. Ilumina a senda, de acordo com a tua luz interior. E assim vai, né? Então é um livro bem legal do Morihei Ueshiba.
Esse livro quem me deu foi a minha avó. Minha avó já até desencarnou, eu que acredito, né? É muito bom junto com o Hagakure. O Sensei Fernando está falando aí. O dos 5 Anéis, né? Você está falando? Esse é muito bom, a Arte da Guerra. O Sensei Fernando continua falando aqui com a gente. Já li essa Arte da Paz. O meu é menorzinho. Menor que esse? Nossa, então é bem pequeno mesmo. Esse aqui é pequenininho. Pequenininho. Esse eu tenho com carinho, porque foi minha avó que me deu, né? Minha avó já foi embora. Eu lembro que eu estava... Eu nem sei o que eu estava praticando, se eu estava praticando, se eu estava parado, né? Mas... entramos numa loja de livros que nem existe mais, aqui no bairro aqui, né? E eu achei legal, ela comprou pra mim, né? Então ficou uma lembrança legal aí, né? Agora, eu acho isso, gente. Eu acho que, obviamente, influências pode ter tido ali por causa do próprio contato comercial, como o Marcos comentou comigo, né? Uma coisa óbvia, né? Do Moiboran em Okinawa para ter, né? Influenciado. Mas, cara, no fundo vai dar tudo no Kung Fu, né? Porque tendo a China estado muito mais presente do que o Sião em Okinawa, antes do próprio Japão, as influências chinesas foram muito maiores, entendeu? E o próprio Muay Thai provavelmente também vem do Kung Fu, de algum contato ali na fronteira, entendeu? Gente, a China é muito antiga, muito antiga. E o Sensei Alisson está nos dizendo aqui, e quanto ao termo Jutsu, usado por Vinícius Antony, nunca foi usado no Karatê, nunca foi usado em Okinawa. Se ele afirmar isso, eu vou negar isso. Ele pode ser mais graduado, ter toda essa história, mas eu nunca vi registro nenhum de Karate Jutsu em Okinawa. Porque Jutsu é um termo, é uma palavra usada nas artes marciais japonesas. Kenjutsu, Kyujutsu, né? Os estilos de Jujutsu, Aikijutsu, entendeu? Fuzen-ryu, Jujutsu, coisa japonês. Cara, teve de Okinawa, não tem jeito, entendeu? É outra história. Então, o que houve com relação a Karate Jutsu foi livros que aconteceram na entrada ali do Karatê no Japão, na introdução, na tentativa de aceitação, muita coisa do nome da arte, nomenclatura lá das técnicas, né, começaram a ser adotados, entendeu? Então, e os sinais chineses retirados. Então, até coisas, né, do tipo, aquela técnica mesmo, eu já falei. Isso aqui é muito Kung Fu, cara. Para fazer, pá. A técnica da serpente do Kung Fu é isso aqui, para quem não conhece. Entendeu? É isso aqui. Né? Como se fosse o Shihon do que tem, ou Yonhun para alguns. Só que defende, entendeu? Tem um desenvolvimento diferente. Mas você vê, no Shorin, existe até hoje o Shorin Ryu. Entendeu? Isso foi virando, né, o que depois modificou para... Porra, cara, sabe? Muita coisa de mão aberta começou a fechar a técnica, fechado o punho. Eu já ouvi falar que o karatê foi muito usado para rivalizar, né, com o boxe inglês que estava sendo vendido de uma forma muito latente ali naquela fase do Japão. Então tinha lá já o judô se desenvolvendo, se divulgando, né? Mas tinha o boxe, né? Quando o americano depois entrou ali, teve muito essa influência, sabe? Fico pensando se Okinawa teve contato com as Filipinas também, porque até hoje disputam a origem no Nunchaku, do Nunchaku. Não sei mesmo.
Eu sei que se você for ver ali aquelas artes marciais lá, tem um aí que eu não sei se é Silat, uma coisa assim. Também parece uma coisa meio kimono, o cara segura, bate, entendeu? Umas coisas, só que eles não são tão alinhadinhos quanto o japonês, né? Pega e bate. Uma coisa mais solta, mais de kimono, um chute pra cacete, entendeu? Olhada, pega uma lâmina tipo curva, também usam lá no chute. Pode procurar isso aí. Tem umas técnicas ali que é meio karatê também, sabe? Tem uma similaridade, né? Mas é uma coisa mais solta, uma coisa diferente. Não é a linha japonesa, né? De técnica, todo alinhadinho, né? O japonês tem muito essa coisa do centro de gravidade, ereto, né? Tem uma outra pegada, mas tem uma similaridade ali. Pô, o que ele tá fazendo aí tem no karatê? Aí é chato, cara, que parece que você é meio fanático, né? Parece que é meio fanático, mas, pô, cara, você constata, tu estuda, tu procura, você fala, cara, essa técnica aí nós temos. Só que ela não é usada pela maioria, né? A maioria deixa de lado. É igual aquela história da técnica do Naka. Que o Naka foi ver, aliás, lá no Chorin de Kempo, que o cara bloqueava e derrubava o cara, né? Pô, o Asai estudou bastante isso. Aí você fala, então o Asai trouxe do Kung Fu? Não necessariamente, pode ter sido Nakayama. Entendeu? Porque no livro do Nakayama tem essas defesas. Entendeu? Algumas delas, né? Então, cara, é complicado, né? É complicado a gente definir isso aí, né? Vai ser sempre complicado, enquanto ninguém deixar o registro às claras. Olha a Mini! Ah, Mini, dá tchau, Mini! Ei. Entendeu? É muito complicado afirmar qualquer coisa, né? Porque documentação é escassa, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente percebe. Eu percebo Kung Fu no Karatê o tempo todo. A linguagem é muito parecida. E esses vídeos que eu gravei treinando de manhã aqui, que eu não tô com kimono, cara, aquilo ali fica entre... A gente sabe que é Karatê, que eu pratico Karatê, olha e sabe que eu tô fazendo Karatê. O Kamae, Kizami, pá. Mas quando eu entro o Teozai o quê? O Ayan Haishu o quê? Qualquer coisa que eu faça ali, né? Pá. Chuto. Cara, para um leigo ele vai olhar, pode pensar que é Kung Fu. Porque a roupa que eu tava, blusa polo, calça de ginástica, tênis, parece muito, cara, a estrutura, entendeu? E aí é que o Marcos está nos dizendo. É que o corpo humano é o mesmo. As artes são muito parecidas. Se chegam em conclusões muito parecidas. Ao observar ou estudar outras artes, se aprende mais o próprio Karatê. É isso aí. É disso que eu sempre falo. É essa questão que eu estou sempre falando. Quando eu vejo lá um cara de Wing Chun, entendeu? Com as conclusões dele, né? Pá. Porra, muito tecubi, pá. Né? Dentro de uma outra situação. É outra situação. Você defende isso aqui, você tsukami, né? É outra situação que você vê, mas que você pode aproximar, entendeu? Você pode aproximar a situação se a técnica, no caso, se a situação pedir. Entende? Então, uma coisa que seria um Teozai o quê? E um Tekubi mais visto no Wing Chun, se eu tiver a curta distância, vai sair igual. Defende, segura, bate, defende, segura, bate. Vai dar no mesmo, entendeu? Né? Não vai ser uma coisa só defendo e bato. Defendo e bato. Né? Eu acho que aí que vem realmente, quando em curta distância, né, e você sai só da ideia do porradão do Karatê, não está fluindo o Karatê como ele é programado, que aí que entra aquela questão de, cara, mas e se o que é programado para o Shotokan, de um modo geral, a situação me levar a algo que aquele sistema do Shotokan não está conseguindo ser empregado ali. Entendeu? Como é que vai fazer?
O que se vai fazer? É disso que eu estou falando. Você pega, você traz, né, aquela coisa de defendo e bato com o mesmo braço. Né? Defendo e bato com o mesmo braço. Defendo, já entro aqui com o cotovelo. Né? Então vai parecer Kung Fu, vai parecer outro sistema. Inevitavelmente, né? Que acontece? E é tudo igual. Defendeu, bateu embaixo. É por isso que as conexões existem, né? E é o que o Marcos falou. Isso acontece, né? Toda essa conexão acontece em virtude do corpo humano ser o mesmo. Entendeu? Vou negar, chamaço. Cheguei atrasado. Pedro. Seja bem-vindo, Entendeu? Cara, vai ter sempre isso. Encurtou a distância aqui, né? Aí entra numa situação que um outro estilo prefere. O que eu penso é o seguinte, a gente pode praticar a teoria do Shotokan de média e longa, ter esse cuidado, né, de estar ali, né? Entra, sai. Mas se você entra no conforto dessa situação, treinando só com teus colegas, de Shotokan, na tua escola, né? E não treina o desconforto da curta distância que você, sabe, tem uma porcentagem grande de ser acertado, por isso você tem que treinar bastante, você não fica preparado para esse tipo de realidade. Aí, o nego fala, os caras não estão acostumados com a trocação. Não, não é. Não é questão do Shotokan, do cara do Shotokan não está acostumado com a trocação. Ele não está acostumado em se ver em situação desconfortável. Isso sim a gente pode afirmar. Porque Shotokan contra Shotokan ali, defendeu e entrou, tá tudo bonito. Né? Pum, pum. Se os dois forem bem técnicos, você vê isso bonito. Agora, se cortar a distância, cara, o cara não está acostumado a uma situação perto, ele tem aquela coisa de abrir, sabe? Aí o cara é mais escorregadio ali. E aí? O cara vai ficar numa situação difícil? Entendeu? Então é interessante a gente treinar o cara ter dentro desse aspecto, o Shotokan. Foi pensando nessas coisas que eu falei, cara, se tem as mesmas técnicas, nós podemos não só descobrir aplicações antigas que foram deixadas de lado, né? E aplicar, né, uma visão diferenciada, inspirada, né, em alguns estilos de Okinawa, de Kung Fu, porque o movimento é o mesmo. Por que tu não vai fazer para sobreviver? E aí entra aquela história, você está ali para representar a escola, o estilo ou para sobreviver? Vai ter situação que você não vai querer saber de representar estilo nenhum. Não é? Você vai querer sobreviver. Então, por exemplo, certa vez aí o sensei Fernando falou para mim, você tem, teu Shotokan tem Goju-Ryu, assim como o meu Karatê tem Aikido, meu Aikido tem Karatê. Pode ser que tenha Goju-Ryu, Kung Fu no meu Karatê, pode ser. Mas para mim, tudo que eu estou fazendo ali, é possível ser Shotokan. A questão é que quando se fala Shotokan, associa-se ao programa do Shotokan. Né? O programa do sistema, aquele sistema do Shotokan de uso. Aí realmente as pessoas, se forem pensar desta forma, em ficarem presas ao sistema, elas não vão ter para onde correr. Apertou no elevador aqui, então eu estou ferrado, porque eu não tenho, né, o hábito de usar o Wazezuki, o Mawashuki, né, usar coisas curtas, eu não estou acostumado, tudo é espaço demais, tudo é grande. Aí, cara, fica difícil. Você não vai ter a visão de defende, bate. Você não vai ter a visão, né? Olho, garganta, têmpora, atrás do ouvido. Tudo que eu falo bastante para curta distância, né? Por quê? Porque o cara não tem hábito, o cara não é estimulado aquilo. Ele só é estimulado média e longa distância e quedas. Segurou uma perna, derrubou, segurou para cá, derrubou para cá. Segurou, puxou, né? Segurou o Jujuki,
no Maguire e pá, puxou o cara por trás, como eu já mostrei nos outros vídeos. O cara vai ter essa visão bem japonesa, mas não vai ter essa visão de usar o que está ali nos katar de um modo geral, né? Que serve bem para curta distância. O cara não vai ter essa visão. Ele não foi acostumado a ser escorregadio. Entendeu? O cara não tem essa visão. Aí fica difícil, né? O engraçado, tá dizendo o Marcos aqui, é que há muitos estilos como o Goju, mas a curta distância nas competições, hoje é igual ao Shotokan, usando média e longa. Não entendo isso. Você chegou num ponto muito interessante. Desculpa aí, pessoal, que a gente não está falando tanto da história, né? A gente comentou da história e não aprofundou ainda. Mas é isso aí. Essa crítica aí, essa observação aí que o Marcos fez, eu reparei isso em outros carnavais. O que as pessoas estão fazendo? Está todo mundo nessa ânsia de ir para campeonato? O campeonato tem que rezar na cartilha do campeonato. Quem fundou a ideia do campeonato foi a escola Shotokan. Querendo ou não, foi o primeiro estilo que se difundiu no Japão, né? Que se fez um estilo ali no Japão, né? Com os conhecimentos do Shorin, né? Do Shurite de um modo geral. Talvez Sensei Kanazawa, Sensei Funakoshi. E aí, dali em diante, fizeram, né? Ele morreu, no mesmo ano fizeram o campeonato. Né? E aí tocou o barco durante muitos anos assim, até que outros estilos, né, foram aderindo, né? Tanto, inclusive, você vê o Ken Amabune, fundador do Shitoryu, de roupa de treino, protetor na cabeça, corpo, ali o pau vai quebrar também, né? Agora, como todo mundo vai nessa ânsia de competição, né? E não sobra muito para dojos tipo do meu sensei, que não se envolve em competição, só tem o karatê, né, para vida do adepto, né? Nós treinávamos para isso. Sempre para isso, pra gente. Entendeu? Era pra gente que a gente treinava. Eu era o único que tinha intuito de dar prosseguimento, de trabalhar com aquilo. O resto, todo mundo tinha seus empregões, suas formações em universidades, entendeu? E não tinha um lance de trabalhar com karatê, de botar o nosso dojo pra frente. Eu tive isso. Né? Eu tive isso sem querer o lugar do meu senpai, não era nada a ver. Eu só queria a permissão do meu sensei para dar aula, que ele sempre deu, antes de eu pegar a preta. Isso aí eu já tinha, né? Mas eu não vou entrar todo o mérito de novo, daqui a pouco vai entrar na minha história de novo. Mas para você ver, as escolas, a maioria se focaram em campeonatos. E aí tem que rezar na cartilha, né? Aí o cara acaba não estimulando o uso de dedo, situação de perto ali, né? Né? Tudo que tem ali no Goju-ryu, o cara não trabalha, né? O próprio Sensei Álvaro aqui que estava na nossa live aí, não sei se ainda está, volta e meia, ele está treinando aí para campeonato. Aí quando ele bota o vídeo dele, parece Shotokan. E eles acabam admirando o nosso karatê. Por quê? Porque entram na mesma onda. Muitos deles, não estou falando exclusivamente do Sensei Álvaro, estou falando muita gente do Goju entra nessa. E aí perde aquela coisa do pego, bato, né? Do pegar, bater e vai, né? Aquela coisa bem circular, né? Arredondada mesmo, né? Que eles têm, tudo deles ali é arredondado, pá, pum, né? Pum, pum, né? Tudo deles é, de um modo geral, mais chinês ainda. Mas eles vão perdendo um pouco disso, pô. Pelo menos, cara, eu não estive exclusivamente numa escola de Goju-ryu. O contato que eu tive com o Goju-ryu foi paralelo ao Shotokan, no dojo de Shotokan, né? Mas o que eu vejo, o que eu observo, tem muita escola entrando nessa. Campeonato e lutam. E aí você vê, aonde você vai ver a diferença? Quando eles vão competir kata. Aí a banca tem a obrigação de conhecer aquela escola de Goju-ryu e a do Shotokan, obviamente, né? E só aparece a diferença ali. Quando os caras vão lutar, é a mesma coisa. Pô, tu fala, cara, não é Goju contra Shotokan, né?
é que eu acho que se divide em semi e full contact. Quando é semi, sempre parece Shotokan. Quando é full contact, fica igual ao Kyokushin. O que mostra que o Karatê é um só. Disse aí o Marcos. E ele completa, mas o ruim é que essas técnicas escorregadias do Goju ficam em segundo ou terceiro plano em prol da competição. E sabe por que, o Marcos, que aconteceu isso? Porque como é que você vai botar determinados aspectos, tanto no Kung Fu quanto principalmente no Goju Ryu, para competição? Como é que você vai fazer isso? Entendeu? Como é que você vai botar uns caras ali para lutar? Aí o cara defende, mesmo que seja Shotokan, né? O cara defende, pá, né? Pá, e bate aqui, ó. Pá, né? Depois da completa, pá. Coisa de técnica que vai contar com os dedos, com o garra. Dá um... Sabe o que? Com madeira no olho do cara. Entendeu? Pá, pá, né? Batendo. Você não vê isso, não tem como você estimular ter um campeonato dessa forma. E é isso que eu falo, cara, se fosse assim desde o início, ia ser muito complicado, porque ia ser muito perigoso para os dois competidores, né? E a impressão de algo violento, a minha mulher fala isso. Cara, quando você executa o karatê, seja de kimono, sem kimono, quem não conhece vê muito mais violência ali do que vê quando vê uma aula de boxe ou qualquer coisa. É esteticamente muito mais violento o karatê do que outras coisas. Né? Embora quem seja fã de boxe, muay thai e MMA já esteja com a lavagem feita na cabeça, né? Tão contra o karatê e essas artes, que não consiga enxergar isso, mas você vê que ela é leiga no assunto e ela observando a minha ótica karatê e o que ela vê por aí, ela fala, nossa, mas é muito mais violento. É muito mais violento. Ainda mais se você for usar todo o tempo todo as pontas dos dedos. Né? Você chega aqui, né? Faca. Deus, olha aqui. Chirrom. Pescoço, faca. Orquídea. Pá. Deixou. Bota aqui o dedo no olho. E chuta. Joelho. Pega, derruba, tá? Trote. Pô, cara, não tem condição de competir dessa forma. Entendeu? Mas quiseram, porque quiseram cismar de botar o karatê uma arte de guerra. Né? Por mais não, Shotokan. Porque tem muito cara altamente graduado e famosinho aí na internet dizendo que já Shotokan, o karatê Shotokan nunca foi pra guerra. Então ele é um karatê esportivo? Desculpa, mas vai se ferrar um cara que fala isso. A bagagem de Shotokan é toda de Okinawa, cara. Se você que pratica Shotokan, pratica um karatê com uma ótica mais esportiva, não vive isso, o problema é teu, eu vou viver. Tá ali no registro da técnica. O cara vai fazer, as pessoas vão fazer com madeira, ao invés de fazer assim, chapar a cara na cara do cara, com o dedo e tudo, vão educadamente fazer assim. O que machuca mais? Isso ou isso? É a mesma coisa que usar o Hiraken em pé. As pessoas vão fazer o Mawashi, que? Mawashi que, né? Pá, fazem com a mão juntinha. Bota um teixô aqui, ó, animal. Esse tipo de compreensão. Mas para isso vai ter que olhar a história. Vai ter que beber na história. Né? Karatê Jutsu, né? Us, seja bem-vindo. Não tem jeito. E aí vai ver maldade, pegar braço, cotovelo no músculo, no antebraço, emenda aqui, pum, né? Pegou o braço, pá, pum, bateu, né? E assim vai, cara. Tá tudo lá.
né? Então como é que você vai transferir isso para competição? Não tinha como. Então a gente foi criando regras e mais regras, cuidados e mais cuidados, média e longa distância, e foi ficando desse jeito, né? A gente está acabando meu tempo, né? Mas amanhã a gente fala mais de karatê